Então esse é o nosso exercício de hoje, ó. Vamos criar um dado para você poder jogar o seu RPG lá, tranquilão, na falta do dado. E você pode colocar vários valores diferentes. Então vamos lá. A pergunta que eu tenho para fazer hoje é: você tem dado em casa? Se não tiver, vem que eu vou te ensinar a fazer um dado aqui para você não parar de jogar teus jogos de tabuleiro de RPG. Jogar online, então você vai ter o dado que você quiser sempre à mão. Então vamos lá. Para começar, eu vou botar as áreas aqui do nosso programa, certo? Então já declaramos aqui as nossas áreas. Lembra que isso aqui não é importante, não vai fazer diferença nenhuma no nosso programa. Porém, quanto mais comentado o nosso código, melhor ele vai ser para a gente poder entender, para a gente depois no futuro poder olhar o código de novo, fazer atualizações, porque a gente está entendendo o que está escrito. Então vamos começar. Primeiro de tudo, a gente vai criar uma malha de repetição e vamos dar um print e vamos criar um menu. Eu já vou converter, não é ideal, mas como exemplo aqui, vou fazer direto para a gente ganhar tempo. E vou perguntar, ó, 1. E eu vou verificar, ó, se meu menu ele foi igual a 1, vou printar. Fica só de exemplo, mas vocês podem criar de 6, de 12, de 8, de sei lá, 40, 80, não sei mais quais são os dados possíveis, mas vocês podem criar qualquer um. A gente está usando aqui só de exemplo esses 3. No menu igual a 3 vai ser um dado de 20 dados. Se não for nenhuma dessas 3 opções, a gente vai parar a nossa malha de repetição. Então vamos, ó. Digito 1, 6 lados, 2, 31 não tem. Acabou. Então, basicamente, é o nosso menu de seleção para o usuário escolher o dado que ele quer, já está funcionando. O que a gente pode fazer agora é criar uma função que vai gerar um número aleatório, né? Eu vou chamar ela de gerar dado e vou falar que o número foi um random int que vai do 1 ao 6. Então eu vou pegar o número aleatório de 1 ao 6 e vou printar. Vou printar o que? Meu número. Agora aqui, no lugar do print, eu vou chamar a minha função. Então vamos ver. Vou digitar 1. Me deu 6. Vou digitar de novo. 3. 1. Se eu digitar 2, ele já vai poder me dar de até 12 lados. 5. Ele não está dando até 12 lados porque está fixo o nosso valor do número aleatório. Está indo até do 1 ao 6. Porém, se eu selecionar o dado de 12 faces, eu quero que vá até 12. E isso também se for de 20. Porém, não está acontecendo. O que está acontecendo é o valor fixo de 1 a 6. Para melhorar isso, o que a gente pode criar? Aqui na área de variáveis, a gente pode criar uma variável chamada face menor, que seria 1, e face maior, que seria qual que seja o lado, né? Então aqui, antes de chamar nossa função, a gente altera o valor da nossa face, ó. Então agora, se o dado for de 6 lados, eu altero a minha face maior para 6. E eu faço a mesma coisa para os demais. Ó, agora o dado é de 12 lados, a minha face maior é de 12. O de 20, a minha face maior é de 20. E prestem bem atenção. Agora o que a gente precisa mudar é aqui o nosso random. Ele vai gerar número aleatório, a gente pode até tirar ele daqui, porque está no lugar errado, ó, o import. Agora, em vez de 1 ao 6, ele vai dar face menor até a face maior. Uma coisa que a gente poderia fazer nesse exemplo aqui de dado, o dado ele sempre começa do 1. Então a gente poderia desprezar essa variável face menor e colocar aqui 1.
Porém, vocês podem usar essa ideia de número aleatório para outros exemplos. Então, eu vou deixar as duas variáveis aqui. Agora, toda vez que eu selecionar um, ele vai alterar a face maior e assim vai ficar já automático. Quando eu escolher, ele já vai alterar a face maior e pode vir os números maiores do dado. Vamos ver aqui, ó. Vou selecionar o 3. Ó, 10, 18, 17. Agora vamos ver o de 12 lados. 10, certo? Então já está funcionando. Então nós já geramos o dado. Já está funcionando perfeito, a gente não precisa de mais nada. Se você quiser parar por aqui, a gente conseguiu resolver o nosso problema. Gerar um dado e vocês podem jogar agora o jogo que vocês quiserem. E o problema não vai ser falta de dado. Mas o que a gente pode fazer é melhorar. A gente sempre pode melhorar. E para melhorar, a gente pode criar uma interface gráfica. Para isso, a gente pode vir aqui, ó, e importar, né, o nosso pacote tkinter. Eu vou importar tudo dele. E assim eu vou começar a criar uma janela interativa para o meu programa. Ó, vou botar aqui a janela. Vou comentar porque eu não quero mais isso. Então, eu vou criar uma janela, como vocês viram no exemplo. E para criar, eu preciso instanciar a classe TK. Eu vou dizer que vai ser tela. Pode ser? Ou pode ser dado? Pode ser dado. Vou dizer que é um TK. Instanciei. Agora, eu tenho total acesso aos métodos e os atributos da minha classe. Então, a gente pode usar. Eu posso inserir um título. Eu posso inserir um tamanho para minha tela. 200 por 200. E eu posso colocar ela para ser exibida, que é o nosso main loop. Já temos aqui, ó. Ela tem título, ela já vem no tamanho 200 por 200. E eu posso aumentar, posso minimizar, posso fechar. Então a gente já tem a nossa janela. O que a gente precisa agora é só inserir os atributos, as partes visuais. Para começar, eu vou colocar uns radius buttons, que vai ser a nossa escolha. Em vez de ter o menu, a gente vai ter o radio button e o usuário vai ele vai decidir se ele quer 6 lados, 12, 20 e assim vai. Para criar, eu preciso de instanciar o radio button. Eu crio uma variável, vou criar face 6 é igual a radio button. Eu digo a quem ele pertence, a qual janela ele pertence. Ele pertence à janela dados. Dado. Ele tem um texto que vai ser 6 lados. Ele tem também um valor, que é o valor de 1. Quando eu escolher esse rádio, ele vai ter o valor de 1, a nossa seleção. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode criar também, alterar a fonte. Podemos. E o tamanho? Tá 14. E a gente pode Shift Alt seta para baixo, duplicar e fazer 12 e 20. Se a gente rodar, ele ainda não aparece. Por quê? Porque a gente não está exibindo na tela. A gente só criou, a gente não deu o comando para exibir. Para exibir, a gente vai criar o comando o grid. A gente vai utilizar grids. Eu vou dizer que face 6.grid vai ficar na linha 0 e na coluna 0. Vou Shift Alt seta para baixo, duplicar. Agora que vai ficar na coluna 2, na linha 0, o 20. E o 12, ele vai ficar na linha 0, na coluna 1. Vamos ver como ficou? Ó, cortou, né? Tem que alterar aqui o texto. 12 lados, 20 lados.
Não está aparecendo tudo porque a gente pediu para a tela ter 20. 20 não, 200. Pode botar aqui, ó, 500. Já aparece, ó. Certo? Nossos radio buttons. O que a gente precisa também é alterar o valor. Para cada seleção ter um valor diferente. Então, uma parte muito importante já foi feita. Agora o que a gente precisa criar é uma variável especial para poder trabalhar com o nosso radio button. Ela é um tipo int_var. Eu vou dar o nome aqui, ó, dado escolhido, e vou dizer que ela é do tipo int_var. Abre e fecha parênteses. Agora, aqui nos nossos radio buttons, a gente tem que inserir essa variável, fazer vírgula. Ela vai ser do tipo variable e eu passo o nome dela, ó, dado escolhido. Visualmente não mudou em nada. O que a gente pode fazer é já começar com um tipo de dado selecionado, ó. Vou dizer que face 6 ele vai estar selecionado ao iniciar. Pronto, já está selecionado. Outra coisa que eu gosto de fazer é não colocar tamanho e proibir que o usuário aumente a tela. Ó. O usuário aqui ele pode alterar. Eu não gosto muito, eu vou botar aqui um dado.sizeable, eu vou botar falso tanto em x quanto em y, então não vai poder nem aumentar para os lados nem para baixo para cima, nem em x nem em y. Vamos ver, ó. Pronto, ó. Não consigo, ó. Ficou desabilitado, eu não consigo aumentar e diminuir. Agora o que a gente precisa é de um botão para poder gerar o evento, para poder iniciar o dado, para sair o número escolhido. Eu vou criar um button. Eu digo a quem ele pertence ao nosso dado, né, nossa janela dado. Ele tem um texto. Eu vou botar girar. Posso colocar também uma fonte nele. E posso colocar ali na tela, né? Faz do tipo grid. Não vou passar nem linha nem coluna. O que eu vou passar é um colspan para ele ocupar column span. Para ele ocupar as 3 colunas. Quais 3 colunas? 0, 1 e 2. Vamos ver como que ficou. Ele já aparece aqui centralizado. Porém, quando a gente clica, né, não gera nenhuma ação. A gente precisa linkar uma função a esse botão. Para linkar, a gente usa aqui, ó, vírgula, o atributo chamado command. E eu passo o nome de uma função. Eu vou passar, vou dar o nome de defbtn girar. E eu posso botar aqui, ó, o nome da nossa função. btn girar. Ctrl C. btn girar. Quando eu clico, ele não gera nada porque a nossa função está vazia. O que a gente pode fazer é o seguinte: começar a tratar. A gente pode fazer igual a gente fez no menu, ó. A gente pode verificar. Qual que ele selecionou, o valor 1, o valor 2 ou o valor 3. A gente pode fazer essa seleção. If. E agora a gente tem que utilizar a nossa variável aqui especial que a gente criou para ver o valor. Ela vai armazenar o valor selecionado. Quando eu selecionar, vamos supor, o 12, o valor 2 vai para o nosso dados escolhidos. Dado escolhido, né? Se eu selecionar o terceiro, o valor 3 vai para dado escolhido. Então, eu vou fazer, ó, se dado escolhido for igual a 1, o que eu fazia antes? Eu passava uma face maior e chamava a função gerar dado. Fazia a mesma coisa. Elif. Se dado escolhido for igual a 2,
eu vou fazer a mesma coisa. Porém, agora eu vou passar 12 lados. Elif, dado escolhido for igual a 3, eu vou passar 20 faces. Porém, não sei se vocês perceberam, mas a nossa variável, ela ficou com uma cor mais clara. Por quê? Porque ele não está encontrando essa variável. A gente criou aqui, mas a gente está trabalhando em uma função, tá? Atribuindo valor a ela dentro de uma função. Então a gente precisa dizer que ela é uma variável global, porque ele está esperando que a gente crie uma face maior aqui, ó. Ele está esperando que a gente faça isso, certo? Mas a gente quer utilizar a nossa face maior que está lá fora, uma variável global. Para fazer isso, a gente vai fazer isso aqui, ó. Global, a gente avisa que a gente vai usar uma variável global e pronto, ó, já retornou a cor normal das variáveis. Vamos ver o que vai acontecer agora se a gente rodar. Eu giro. Não está funcionando. Ah, sim. Então vamos. Por que não está funcionando? Quando a gente usa essa variável especial, a gente precisa dar um get para pegar o valor. Pronto, get. Pronto, get. Agora vai funcionar. Ó, 6. E eu vou clicando aqui, ele vai gerando os valores aleatórios para mim, ó. Vai girando o dado. Se eu alterar para 20, ó, vamos ver, ó. Saiu 20, ó. E eu posso ficar girando o dado. Então, a parte principal já foi feita. O que a gente pode fazer agora para melhorar? Em vez de exibir aqui no terminal, a gente exibir na tela, aqui na própria janela. O que a gente precisa fazer é criar uma label para exibir. LBL. Eu vou dar o nome de dado 1, porque vocês podem, sei lá, botar 2 dados para quando girar. Vamos supor, vocês estão jogando War, precisa de 3 dados. Você pode ter a opção de selecionar 3 dados e aparecer 3 números aleatórios. Certo? Então eu vou botar dado 1. Se vocês tivessem mais, poderia botar 2 e 3 e exibir lá. Tá? Eu só estou com um dado aqui. Vou dizer criar uma label. Uma label. Vou dizer a quem ela pertence. Ela pertence à nossa janela dado. O texto dela não tem, poderia até deixar vazio. Um fonte. Eu vou ter um Arial. Vou botar 30. E ela também terá um variable, que vai ser do tipo string, para a gente poder exibir. Vou dar o nome de dado 1, que vai ser string var. Poderia ser int, mas eu vou usar aqui string. E ela tem um text variable, que é o dado 1. Por quê? Para quando a gente alterar aqui o valor, já altera lá na tela. Então, toda vez que a gente mexer aqui no valor de dado 1, ele vai alterar lá na tela, sem eu precisar mexer na minha label. E eu vou dar um LBL. Eu posso fazer aqui direto, ó. Grid. E eu vou passar a mesma coisa, ó. Call span vai pegar 3 linhas. Agora aqui na hora de exibir, em vez de eu printar, eu vou dar dado 1.7 número. Vamos ver se vai funcionar. Pronto. Agora já está feito. Vamos supor, se eu estivesse jogando War e eu tenho que selecionar quantos dados eu quero jogar, eu poderia criar uma seleção aqui, uma caixa de seleção de opções e selecionar se eu quero um dado, 2, 3 e botar aqui, ó, dado 1, igual a gente fez aqui, ó, 1, 2, 3 colunas, botar dado 1, dado 2, dado 3, ou 4, 5, seja lá a quantidade que for. Aqui a gente só está trabalhando com 1, porém a gente poderia trabalhar com esse sistema de colunas para sair o valor de cada dado. E aqui eu faria um exemplo. Eu faria isso aqui, ó. Dado 2, dado 3, ia receber, ó,
um random int, um novo random int. Ok? Mas essa não é o nosso exercício de hoje. Agora, o que a gente pode fazer também, o nosso programa ele mostra muito na cara o número. Se vocês quiserem assim, tudo bem. A gente pode dar um slowzinho, um sleep, um tempinho de espera para aparecer mesmo que a gente está girando um dado. Vou botar 1.5 para aparecer lá o valor. Ó, agora eu clico, ó, ele demora um intervalozinho, ó, pronto. Parece realmente que está girando o dado. O que a gente pode fazer também para melhorar ainda mais, a gente pode utilizar um áudio para parecer que o dado está realmente girando. Para usar áudio, a gente vai usar o nosso pacote do Pygame. Depois vocês podem utilizar ele para alguma coisa. Se vocês não tiverem ainda o Pygame, ele vai aparecer aqui com erro. Para instalar, a gente abre o terminal, ó, novo terminal, e a gente vai dar, ó, pip install Pygame. Pip install Pygame e dou enter. Para mim ele vai dizer que eu já tenho instalado, o de vocês vão instalar. E aqui, ó, antes de iniciar minha janela, em cima vou dar um Pygame, pronto, init, para a gente inicializar o nosso pacote. E para poder abrir uma música, a gente primeiro carrega ela, depois a gente dá play. Para carregar uma música, a gente vai usar, ó, isso no nosso girar dado, tá? Pygame.mixer, que é para trabalhar com áudio, uma música e um load. Vamos carregar. E eu tenho uma pasta aqui, ó, áudios. Uma pasta de áudios. Que eu tenho 6 tipos de dados diferentes. Para fazer isso, eu passo o nome do nosso arquivo. Eu botei um nome, eu renomeei para ficar mais fácil. Onde vai esses áudios vai ficar lá no GitHub. O link vai estar aqui embaixo do vídeo. E eu passo o nome e dou um pygame.mixer.music.play. Assim já era para funcionar. Porém não vai funcionar, vai dar um erro, vou mostrar para vocês. Ó, ele não está achando no nosso diretório. Não está achando no nosso diretório. Se a gente copiar esse aqui, ó, e colocar na nossa raiz, na raiz do nosso programa, vai funcionar. A gente espera que funcione. Vamos ver. Vou fechar aqui. Ó, não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Vamos ver. Pronto, agora vocês conseguem ouvir. Então toda vez que eu giro, ele gira o dado e me dá um som. Para dar uma interação legal pro programa. Porém, eu coloquei manual, eu tenho 6 áudios diferentes, eu coloquei um. O que a gente precisa fazer é colocar o caminho onde está a minha música. Olha, se eu excluir esse arquivo daqui, ó, e rodar o nosso programa, olha, ele dá um erro. O arquivo não está no nosso diretório, ó, YouTube. Ele não está mesmo no YouTube, ele está, ó, no nosso caminho, ó. Caminho. Qual é o caminho? O caminho é Python com P maiúsculo barra outros barra dado barra pc barra áudios. Agora o que eu vou fazer? Essa variável que eu salvei o caminho, eu vou colocar aqui, ó. Vou botar um F para a gente fazer um placeholder. Vou colar esse caminho barra e o nome do nosso arquivo, ó. Barra para poder entrar na pasta. Vamos ver se vai funcionar agora. Se vai funcionar? Ó, agora funcionou.
Porém, como eu disse, a gente tem 6 áudios lá. Só tá vindo um. A melhor maneira de se fazer era lendo todos os arquivos que eu tenho nessa pasta, listando e colocando o nome aqui. Porém, a gente vai ter que entrar em outros tipos de informações aqui que não é intuito da aula. É para ser uma aula simples e rápida. Eu vou criar um array, então, para melhorar, com os nomes dos meus arquivos, ó. 1.mp3, tá? Tem que botar a extensão também. E eu vou copiar aqui, ó, e colar. Agora, em vez de eu escolher um específico, eu vou escolher dentro do meu array. Eu tenho um array aqui. Eu poderia gerar um número aleatório, porém a gente vai usar um choice. O choice ele vai escolher um que está dentro do array. Qual array? Áudio. Agora, toda vez que eu rodar, ele vai escolher aleatoriamente um dentro desse array. Vamos ver se vai funcionar. Um som, vamos ver. Ó, já foi outro. Outro som. Outro. Então já sai um som aleatório para cada vez que eu jogo e um número. Então a gente já fez basicamente a gente acabou o nosso programa. O que a gente precisa fazer agora, se necessário, a gente pode mudar as cores para ficar visualmente um pouco mais interessante. Ó, a cor da minha janela eu posso trocar em dado.config bg e vou dar um white. Ó, minha janela já ficou branca, mas onde tem informação, ele está da cor que é a informação, a gente precisa trocar. Vamos supor aqui, ó, no nosso radio button, vou selecionar os 3 e vou dar um bg white e uma vírgula. Vamos ver agora como ficou. Ó, agora ela já ficou basicamente quase toda. Só falta a parte aqui da nossa label. A nossa label a gente pode também alterar, ó, para fonte não, é BG, né? E eu posso colocar hexadecimal também, ó. 6. Ó, pronto, ficou tudo branco. Quando eu giro, a nossa tela agora ela tá um pouco mais agradável, com som. Certo. E agora a gente pode trocar também o botão. Vou botar um BG para ele. E uma cor para fonte FG white. Vamos ver como vai ficar. Pronto, não ficou agradável, mas a gente pode brincar com as cores aqui para ver a melhor. Então esse foi o nosso exercício de hoje. Se vocês gostaram, deixem nos comentários, pede mais exemplos, curte, segue a gente aí e até a próxima. Valeu!